Oi, gente, Roberto Relubiscro aqui. O final da quarta temporada da série Unforgotten deixou os fãs sem chão, né? Eu chorei um monte porque a DCI Cassie Stewart, interpretada pela Nicola Walker, morreu. E aí a gente ficou assim, como vai ter uma quinta temporada de Unforgotten sem essa personagem? Porque na verdade, Unforgotten é uma série policial muito triste e o relacionamento entre o D.I. Khan e a DCI Cassie eram assim um pouco o único raio de sol, vamos dizer assim, que poderia ter naquela história. Então a gente fica, o que, que vai acontecer, né? Depois a Nicola Walker, que é a atriz que fazia a Cassie Stewart, foi fazer a série Ênica, que eu resenhei a primeira temporada aqui, que não achei tão legal assim, né? Aliás, Ênica está renovada para uma segunda temporada, eu assistirei porque tem a Nicola Walker, mas ficava no ar o que, que vai acontecer agora na quinta temporada de Unforgotten, que efetivamente foi ao ar pela ITV, são 6 episódios. Antes de comentar o que aconteceu, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. No começo, eu praticamente todos os fãs ficamos irritados porque a gente imaginava assim, bom, D.I. Khan vai ser promovida DCI Khan e vai ser o chefe lá e vão arranjar alguém para ser parceira, o parceiro dele. Ok, arranjaram uma atriz para ser a nova DCI, ou seja, ele, que é de origem paquistanesa ou indiana, continuaria subalterna, uma mulher branca tal, mas isso, felizmente, a série dá um jeito de explicar logo no primeiro episódio. A detetive nova, DCI nova, é uma atriz que eu já conhecia da série Show Trial. Ela fazia a DI lá, Paula alguma coisa, Paula Cassidy, acho. Eu comentei sobre essa minissérie Show Trial aqui, tá? E é claro, a gente sabia que no começo o negócio ia ser complicado, né? Tanto é que tem uma das interações primeiras entre ela e o Khan, meu olho encheu de lágrima porque ela falou, eu sei que eu não vou conseguir substituí-la, eu não sou igual a ela, né? São botas muito difíceis para calçar. Aí eu, aliás, Unforgotten é um show que sempre me faz chorar porque as histórias são tristes. E o começo realmente desse show é complicado, porque além de você ter que lidar com uma personagem nova, né? A gente estava acostumado com a DCI Cassie durante 4 temporadas. O escritor do show ainda faz uma entrada muito difícil. Foi muito arriscado para essa personagem, para essa atriz, porque assim, precisamente 54 minutos antes de começar no seu emprego novo, como DCI lá daquela delegacia, uma notícia detona a vida daquela mulher, daquela DCI. Nós, espectadores, sabemos, só que os colegas dela não. Então, no começo dos primeiros episódios, aquela DCI, ela é assim, reticente, fria, igual uma geladeira, tanto é que tem uma das personagens do time de investigação que fala, não sei nem por que ela se dá o trabalho de vir aqui. Então começa com uma coisa muito difícil, né, de se aclimatar. E aí você fala, bom, mas para a gente que está assistindo, não, porque a gente já sabe o que, que acontece, né, a motivação dela. Não fica mais fácil para a gente. Primeiro, porque a gente está acostumado com outra atriz, com outra personagem. E depois, porque assim, como eu falei na introdução, a camaradagem entre ela e o Khan, né, era o que dava um aspecto, não só o diferencial do show, mas um certo alívio para a grande tristeza. E essa camaradagem vai ter que ser construída não de primeira, né? E uma dos pontos da série, na verdade, é o efeito devastador do luto, como que se você não supera o luto em várias instâncias, né, você está fadado ao fracasso, você está fadado a ser infeliz. Então, na verdade, aquele time e o próprio Khan, o D.I. Khan, ele tem que vencer aquele luto da DCI Cassie. Nós, como espectadores, também temos que vencer o luto. Só que esse processo, quando acontece bem sucedidamente, ele é um processo lento, né? Ele é um processo que vai por estágios.
Então a série, no caso de a gente aceitar, ou dessa personagem da DCI, Jesse James, que é o nome de um famoso e notório ladrão dos Estados Unidos, dos filmes de cowboy, né? Depois isso foi ser usado no final, para dar uma amenizada e tal. A gente vai ter que acostumar com essa Jesse James, como se a gente tivesse, nós e as personagens da chefatura de polícia lá, estivéssemos vivendo os estágios do luto, né? Por isso que eles fizeram isso. É bem inteligente. E com relação ao caso, bom, a estrutura de Unforgotten não muda, tá? Você tem uma ossada achada numa chaminé, e aí você começa a ser apresentado para vários núcleos de classes sociais distintas e em lugares aparentemente, né, um imigrante, um inglês, um imigrante polonês ou filho de imigrantes poloneses, inglês, radicado em Paris, um lorde conservador e uma família, uma mulher, né, uma senhora que é imigrante, filha de imigrantes da Nigéria. E aí, aos poucos, esses núcleos vão se ligando. A gente vai ver qual que é a ligação que tem dessas pessoas com o caso. E aí, além de tudo, tem um complicador a mais, né? Para a gente ficar reticente com relação a DCI Jess. Porque ela, no começo, ela fala, não, eu não quero mais... A gente não pode ficar só investigando cold cases, casos do passado. Não tem verba para isso. Mas o nome da série chama Unforgotten, então quer dizer, né, além de tudo, no começo você tem que falar, por que essa mulher vai querer mudar isso que a gente gosta tanto na série? Mas assim, em termos da história, você tem esses, como eu falei, esses núcleos que vão se aproximando. Nessa série, nessa temporada, eles estão muito preocupados em denunciar. Eu vi isso em The Bay também, que eu fiz a resenha aqui outro dia, da 4ª temporada. É uma série da ITV, né? Mas eles estão muito preocupados em denunciar os cortes governamentais. Então, um dos temas até enjoa, porque todo capítulo, todos os 6 episódios, mais de uma vez eles falam dos cortes nos programas sociais e na segurança da Grã-Bretanha, e isso vai ter um peso na série, sim, tá? Assim como dependência química, trauma geracional, violência colonial. Não é à toa que esse Lorde que está ali é do partido Tory, né? Do partido conservador, que está no poder na Inglaterra faz tempo, e aí volta e meia eles ficam falando, você, do seu partido que cortou os programas sociais, que ferraram com a minha vida esse corte, né? Chegou uma hora que eu falei, tá bom, já entendi isso, vamos mudar. E de forma geral, é uma boa temporada, tá? Ela não dá para ser considerada como as demais, porque a gente teve, claro, né? Tem que levar isso em consideração. A gente teve que se acostumar, começar a acostumar com a DCI Jesse James. E olha, a atriz e a personagem desempenharam um bom papel, tá? Porque, assim, no decorrer a gente vai percebendo que a camaradagem entre ela e o Khan, D.I. Khan, vai aumentando. Tem que aumentar, isso não é spoiler, porque senão não haveria série, né? Como eu falei, eles são o respiro. Se não tivesse isso, é muito difícil aguentar Unforgotten, porque ele é muito triste. E nessa temporada, além de ter essa tristeza, você tem ainda toda essa temática social, que às vezes é um pouco até forçada, e vai ter gente que não vai gostar por causa desse negócio da culpa branca. Está tudo sendo tratado ali, a questão do privilégio branco, né, da reparação histórica, dívida histórica. Então, isso vai afastar algumas pessoas. Eu não tenho tanto problema com esse tipo de tema. Eu só tive problema um pouco porque é repetido, né, reiterado muitas vezes, assim, isso que eu falei. Eu já sei isso. Mas, assim, eu acho que tem futuro para a série. Ela foi renovada para uma 6ª temporada, tá? Eu, assim, tentei e consegui abrir o coração para a atriz, tá? E no final das contas, especialmente a última troca dialógica, né, entre ela e o Khan, dá toda uma perspectiva de que um raio de sol vai brilhar e a gente vai ter uma Unforgotten que não vai esquecer a Cassie, pelo menos nessa 5ª temporada.
a Cassie, a DCI Cassie Stewart, é uma presença ausente ou uma ausência presente o tempo todo, porque a gente estava no processo de luto, né? Mas assim, eu acho que abre esperança para que uma sexta temporada vai vir, né? Já foi confirmada a sexta temporada, com uma dinâmica legal dos DCI e da DI e uma dinâmica legal desse pessoal, desses dois, com o time, porque nessa série o time de investigadores é legal. O Murray, a DC Karen, eles são assim, a gente gosta deles. E, claro, né, nessa quinta temporada, as vidas da DCI Jesse e do DI Khan, meu Deus, é uma desgraça atrás da outra, assim, né? Então, eles estão machucados. Por isso que eu falei que é uma série triste, que precisa desse respiro, né, da camaradagem entre os policiais, senão a gente não aguenta. Mas eles estão conseguindo restituir isso sem criar uma cópia da DCI Cassie. A Cassie Stewart era a Cassie Stewart, por mais que a gente ame, né, eu sou fã, toda temporada eu vi, toda temporada eu chorei, porque a série é triste pra burro, mas assim, a Jessie James, ou a DCI Jessica James, ela é um pouco mais ácida, né, um pouco mais irônica, então eles estão indo para um caminho de construir uma DCI que a gente vai conseguir se identificar, né, sem nunca esquecer da contribuição da Nicola Walker e de sua inesquecível DCI Cassie Stewart. Falei bastante da Cassie nesse vídeo, porque, como eu falei, essa é uma temporada de transição, né? A gente estava vivendo os estágios do luto ali. Vamos ver se na sexta temporada a gente consegue viver em um mundo em que a gente não precisa, na resenha, ficar falando da Cassie Stewart o tempo todo, e também no mundo ficcional ali, em que tudo esteja já resolvido e essa mulher esteja integrada no grupo. Tudo indica que vai estar. Tá? Uma coisa que, se ainda tiver alguém aqui, é simbólico, né? Porque ficou assim, 9 meses na série se passam entre a morte da Cassie e a efetivação dessa nova DCI. Nesse período de 9 meses houve uns 2 ou 3 DCIs interinos. Então, agora tem uma DCI nova, depois de 9 meses. 9 meses é o período de uma gestação, né? Eu sei que hoje em dia conta-se como semanas, são 30, mas eu sou velho e ainda penso em meses para gestação. Mas é um período de gestação, né, simbolicamente. Então, assim, está renascendo ou nascendo uma nova personagem, uma nova dinâmica, sem abandonar a essência do show, que são esses casos antigos, discutindo temas tristonhos, sociais e comportamentais. Eu ainda continuo fã de Unforgotten. É a minha temporada menos favorita, né? Eu ainda estou me aclimatando, mas foi sucesso de público na Inglaterra. O primeiro episódio foi, até então, tudo bem, foi em fevereiro, março de 2023, o episódio mais assistido do ano. Está todo mundo curioso, né? Como que vai ser essa nova DCI, como que vai ser essa nova personagem. Mas acho que vai rolar bem feito. Vamos esperar a sexta temporada. Estou muito confiante, já deu certo. Né? Agora vai depender de ter uma história envolvente na sexta temporada, porque atores sem história, sem roteiro, né, não fazem milagre. Claro, a gente já tem assim, o passado diz que os roteiros são bem feitos, então eu acredito que na sexta temporada os roteiros continuarão sendo bem feitos. Tchau.